Você já parou para se perguntar por que existem 4 versões diferentes da última ceia nos evangelhos? Por que cada uma conta uma história ligeiramente distinta sobre o momento mais sagrado da história cristã? E mais importante ainda, você já se questionou sobre o que pode ter ficado de fora dessas narrativas? Durante mais de 2000 anos, bilhões de pessoas ao redor do mundo basearam sua fé numa versão específica deste evento. Uma versão cuidadosamente selecionada, editada e aprovada por concílios que tinham interesses que iam muito além da espiritualidade pura. Uma versão que, como você descobrirá nos próximos minutos, pode estar escondendo revelações que mudariam completamente nossa compreensão do cristianismo. Imagine por um momento que você descobrisse que a cena mais famosa da história religiosa, aquela pintada por Da Vinci, retratada em milhares de obras de arte, celebrada em cada missa ao redor do mundo, não é exatamente o que aconteceu naquela noite em Jerusalém. Imagine que descobrisse que pessoas fundamentais estavam presentes, mas foram apagadas da narrativa oficial. Imagine que as palavras mais importantes pronunciadas por Jesus naquele momento foram deliberadamente omitidas dos textos que chegaram até nós. Isso não é uma teoria conspiratória. Isso são fatos históricos documentados que estudiosos acadêmicos vêm investigando há décadas. Manuscritos antigos que foram descobertos no século passado, análises linguísticas dos textos originais e pesquisas arqueológicas que revelam uma realidade muito mais complexa e profunda do que aquela que nos foi ensinada. A verdade é que a última ceia que conhecemos é apenas um fragmento de uma história muito maior. Uma história que inclui personagens que foram propositalmente silenciados, palavras que foram censuradas e simbolismos que foram distorcidos para servir a uma agenda específica de poder e controle. Por que isso foi feito? Quem decidiu o que deveria ser preservado e o que deveria ser esquecido? E mais importante, o que essas revelações significam para sua fé pessoal, para sua relação com o divino, para sua compreensão do que realmente aconteceu naquela noite sagrada? Algumas descobertas arqueológicas recentes trouxeram à luz manuscritos que preservam tradições muito antigas sobre este evento. Textos que circulavam nas primeiras comunidades cristãs, muito antes dos evangelhos oficiais serem compilados e canonizados. Textos que contam uma versão mais completa, mais humana e talvez mais verdadeira do que aconteceu quando Jesus reuniu seus discípulos mais próximos para aquela refeição final. Estes textos falam de presenças femininas na ceia. Falam de palavras de Jesus que nunca entraram nos evangelhos oficiais. Falam de rituais e simbolismos que vão muito além da simples comemoração que conhecemos hoje. E falam de um Jesus mais humano, mais próximo, mais real do que aquele que foi transformado numa figura distante e inalcançável pela teologia oficial. O que você está prestes a descobrir pode abalar as bases da sua fé tal como ela foi construída, mas também pode libertá-la. Pode transformar sua relação com o sagrado de algo baseado em obediência cega para algo baseado em compreensão profunda e conexão pessoal autêntica. Porque a verdade real sobre o que aconteceu naquela noite, é muito mais bela, muito mais profunda e muito mais transformadora do que qualquer versão editada que nos foi entregue. É uma verdade que fala diretamente ao coração humano, que reconhece a dignidade de todos os presentes, incluindo aqueles que foram apagados da história, e que revela um caminho espiritual baseado no amor e na compreensão mútua, não no medo e na submissão. Nos próximos minutos você verá evidências históricas concretas. Você conhecerá manuscritos que foram escondidos por séculos. Você compreenderá como e por que certas versões foram escolhidas, enquanto outras foram deliberadamente suprimidas. E você descobrirá o que isso significa para sua própria jornada espiritual. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava que sabia sobre o momento mais sagrado da história cristã. Prepare-se para descobrir uma verdade que pode ser mais bela e mais transformadora do que você jamais imaginou. Se você abrir os 4 evangelhos e ler atentamente os relatos da última ceia, uma coisa se torna imediatamente clara. Eles não contam exatamente a mesma história. Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles foca em aspectos diferentes,
inclui detalhes únicos e omite informações que os outros consideram fundamentais. João, por exemplo, dedica capítulos inteiros aos discursos de Jesus durante a ceia, incluindo o famoso lava-pés, mas não menciona a instituição da Eucaristia, o momento em que Jesus supostamente diz: "Este é o meu corpo e este é o meu sangue". Como é possível que o evangelista que mais se aprofunda nos aspectos espirituais da ceia omita justamente o momento que se tornou o centro de toda a liturgia cristã? Lucas menciona que Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim", mas pesquisas linguísticas modernas sugerem que essa frase pode ter sido uma adição posterior, inserida para justificar práticas rituais que se desenvolveram nas primeiras comunidades. Manuscritos mais antigos de Lucas preservam versões diferentes desta passagem. Marcos, considerado por muitos estudiosos como o evangelho mais antigo, apresenta uma versão mais simples, sem muitos dos elementos dramáticos que encontramos nos outros relatos. E Mateus, escrevendo para uma audiência judaica, enfatiza aspectos da Páscoa que os outros evangelistas ignoram completamente. Mas essas diferenças nos evangelhos canônicos são apenas a ponta do iceberg, porque existiam outras narrativas sobre a última ceia que circulavam nas primeiras comunidades cristãs. Narrativas que foram preservadas em textos que hoje chamamos de apócrifos ou gnósticos, mas que para as comunidades que os preservaram eram tão sagrados quanto qualquer evangelho oficial. O Evangelho de João, não o que conhecemos, mas outro texto antigo que leva o mesmo nome, preserva tradições sobre discursos mais longos de Jesus durante a ceia. Tradições que falam de ensinamentos esotéricos, de mistérios que Jesus revelou apenas a seus discípulos mais próximos, de conhecimentos que eram considerados sagrados demais para serem compartilhados publicamente. Algumas tradições antigas sugerem que a ceia durou muito mais tempo do que os evangelhos oficiais indicam, que foi um evento de múltiplas horas, talvez até mesmo de múltiplos dias, onde Jesus transmitiu ensinamentos profundos sobre a natureza da realidade espiritual, sobre o significado da morte e ressurreição, sobre o futuro da humanidade. Estas tradições falam de momentos de silêncio contemplativo, de orações em línguas que os discípulos não compreendiam completamente, de rituais de purificação que iam além do simples lava-pés. Falam de uma experiência mística, transformadora, que mudou fundamentalmente todos os presentes. E aqui chegamos a uma questão fundamental: quem estava presente naquela ceia? Os evangelhos oficiais mencionam apenas os 12 apóstolos homens. Mas será que a realidade era tão simples assim? Pesquisas históricas indicam que as refeições sagradas nas tradições judaicas da época frequentemente incluíam toda a comunidade próxima, homens, mulheres e até crianças. As mulheres que seguiam Jesus e apoiavam seu ministério financeira e espiritualmente não simplesmente desapareceram na noite mais importante. Elas estavam lá, participando, contribuindo, testemunhando, mas suas presenças foram apagadas da narrativa oficial. Por quê? Porque as comunidades posteriores, influenciadas pela cultura greco-romana e suas limitações sobre o papel das mulheres na religião, acharam mais conveniente imaginar uma ceia exclusivamente masculina. Mais fácil de controlar, mais fácil de hierarquizar, mais fácil de transformar numa instituição de poder. Se você quer descobrir todas as peças desse quebra-cabeça milenar, inscreva-se agora no canal, porque o que vem a seguir pode ser a revelação mais importante da sua vida espiritual. Cada vídeo aqui é uma chave para desvendar verdades que foram silenciadas por séculos. A verdade é que a última ceia foi um evento muito mais rico, muito mais complexo e muito mais inclusivo do que a versão simplificada que chegou até nós. Foi um momento de profunda intimidade espiritual entre Jesus e sua comunidade mais próxima. Uma comunidade que incluía pessoas de diferentes gêneros, diferentes origens, diferentes níveis de compreensão espiritual. E as palavras que foram ditas naquela noite, as palavras reais, completas, não editadas, essas palavras têm o poder de transformar nossa compreensão de tudo o que achamos que sabemos sobre o cristianismo, sobre Jesus e sobre nossa própria jornada espiritual. Quando Leonardo da Vinci
pintou sua famosa representação da Última Ceia, ele não estava simplesmente criando uma obra de arte decorativa. Da Vinci era um estudioso profundo dos textos antigos, um investigador dos mistérios espirituais, e sua pintura está repleta de códigos e símbolos que revelam uma compreensão muito mais profunda do evento do que aparenta à primeira vista. Observe atentamente a disposição dos discípulos na pintura. Eles estão organizados em 4 grupos de 3 pessoas cada, uma configuração que não aparece em nenhum dos evangelhos oficiais, mas que corresponde a simbolismos numerológicos presentes em textos místicos da época. O número 4 representava a materialidade, o mundo físico. O número 3 representava a divindade. Juntos eles simbolizavam a união entre o humano e o divino. Mas há algo ainda mais intrigante na pintura de Da Vinci. À direita de Jesus, no local tradicionalmente reservado para o discípulo amado, há uma figura que muitos historiadores da arte identificam como tendo características distintamente femininas. Cabelos longos, traços delicados, postura que sugere intimidade especial com Jesus. Seria esta figura uma representação de Maria Madalena? Esta não é uma especulação moderna. Manuscritos medievais já faziam referência a tradições que colocavam Maria Madalena numa posição de destaque especial durante a Última Ceia. Tradições que foram preservadas em comunidades que mantiveram versões alternativas da história cristã, longe dos olhos das autoridades eclesiásticas oficiais. A arte cristã primitiva, afrescos em catacumbas, mosaicos em igrejas antigas, esculturas em sarcófagos, muitas vezes apresenta a Última Ceia de forma diferente da versão padronizada que conhecemos hoje. Algumas representações incluem figuras femininas. Outras mostram configurações diferentes da mesa, simbolismos diferentes dos alimentos, gestos diferentes entre os participantes. É como se existissem 2 tradições artísticas paralelas. Uma oficial, que seguia as diretrizes estabelecidas pelos concílios e pela hierarquia eclesiástica, e outra subterrânea, que preservava memórias mais antigas e talvez mais autênticas do evento. Os símbolos dos alimentos também revelam camadas de significado que foram simplificadas na interpretação oficial. O pão e o vinho não eram apenas elementos de uma refeição comum. Na tradição judaica da época, diferentes tipos de pão tinham significados rituais específicos. Diferentes vinhos eram usados para diferentes propósitos cerimoniais. Algumas tradições antigas sugerem que a ceia incluía outros alimentos simbólicos que foram omitidos dos relatos oficiais. Peixes, símbolo dos primeiros cristãos. Mel, símbolo da sabedoria e da doçura da revelação divina. Óleos sagrados, usados para unções e bênçãos especiais. Cada um destes elementos tinha significados profundos que iam muito além da simples nutrição física. Eles representavam aspectos diferentes da jornada espiritual, diferentes estágios da transformação interior que Jesus estava ensinando a seus discípulos. A disposição física da ceia também carrega simbolismos que foram perdidos na interpretação posterior. Tradições preservam referências a círculos, não fileiras, a todos sentados no mesmo nível, não com Jesus numa posição elevada. Há uma configuração que enfatizava igualdade e comunhão, não hierarquia e autoridade. Até mesmo a iluminação descrita nos textos antigos sugere simbolismos específicos, não apenas a luz prática das lamparinas, mas configurações específicas de velas que criavam padrões de luz e sombra com significados rituais. Luzes que eram acesas em momentos específicos da cerimônia para marcar transições entre diferentes aspectos dos ensinamentos. Que há os gestos, movimentos das mãos, posições do corpo, formas específicas de partir o pão e compartilhar o vinho que tinham significados codificados. Gestos que eram compreendidos pelos iniciados, mas que pareciam simples ações naturais para observadores externos. Estes símbolos e códigos não eram decorações superficiais. Eles eram veículos de transmissão de conhecimentos espirituais profundos. Eram formas de preservar ensinamentos que eram considerados sagrados demais para serem expressos diretamente em palavras, ou perigosos demais para serem registrados explicitamente em textos que poderiam ser interceptados
por autoridades hostis. Quando compreendemos estes símbolos em seu contexto original, a última ceia se revela não como um evento simples e direto, mas como uma cerimônia iniciática complexa. Um momento de transmissão de mistérios espirituais que Jesus considerava essenciais para a continuação de sua missão após sua partida física. E estes mistérios, preservados em símbolos e códigos por aqueles que os compreendiam, ainda estão acessíveis para nós hoje, se soubermos onde procurar e como interpretar as pistas que foram deixadas para trás. Os evangelhos que chegaram até nós preservam apenas fragmentos dos discursos que Jesus proferiu durante a última ceia. João dedica vários capítulos a estas palavras, mas até mesmo seu relato extenso é claramente uma seleção editada. Frases começam abruptamente, temas mudam sem transição clara, e há referências a ensinamentos que não são explicados completamente. Manuscritos descobertos em Nag Hammadi e outras localidades arqueológicas preservam tradições sobre palavras de Jesus que nunca entraram nos evangelhos canônicos. Palavras que as primeiras comunidades cristãs consideravam tão sagradas que eram transmitidas apenas oralmente, de mestre para discípulo, em círculos de iniciados. Uma dessas tradições preserva a seguinte declaração atribuída a Jesus durante a ceia: "O reino dos céus não é um lugar para onde vocês vão, mas uma realidade que vocês carregam dentro de si." Quando compreenderem isto, não precisarão mais de templos nem de sacerdotes para encontrar o divino. Estas palavras, se autênticas, explicariam muito sobre por que certas tradições foram suprimidas. Elas sugerem uma espiritualidade direta, pessoal, que não depende de instituições intermediárias, uma compreensão do divino que coloca o poder espiritual nas mãos de cada indivíduo, não nas mãos de uma hierarquia religiosa. Outras tradições preservam ensinamentos sobre a natureza da alma feminina e masculina dentro de cada pessoa. Segundo estes textos, Jesus teria dito: "Em cada um de vocês habita tanto o princípio masculino quanto o feminino. A união destes princípios dentro de si mesmos é o verdadeiro casamento sagrado." Esta compreensão da dualidade interior explicaria por que as tradições gnósticas davam tanta importância ao equilíbrio entre os aspectos masculinos e femininos da espiritualidade. E explicaria também por que estas tradições foram consideradas heréticas por uma igreja, que preferiu enfatizar a autoridade masculina exclusiva. Algumas versões antigas preservam palavras específicas de Jesus dirigidas a Maria Madalena durante a ceia. Tradições sugerem que ele disse: "Maria, você compreende os mistérios que os outros ainda não estão prontos para receber. A você confio a preservação destes ensinamentos para as gerações futuras." Estas palavras, se preservadas nos evangelhos oficiais, teriam estabelecido uma autoridade espiritual feminina que mudaria completamente a estrutura do cristianismo posterior. Elas explicariam por que tantas tradições alternativas colocavam Maria Madalena numa posição de liderança especial entre os discípulos. Textos antigos também preservam ensinamentos sobre a natureza da morte e da ressurreição que vão muito além da interpretação literal que se tornou doutrina oficial. Segundo estas fontes, Jesus teria explicado: "A morte que eu vou enfrentar é a morte do ego separado. A ressurreição que vocês testemunharão é o nascimento da consciência unificada com o divino. Este mesmo processo pode acontecer em cada um de vocês." Esta compreensão da morte e ressurreição como processos espirituais internos, não apenas eventos históricos externos, oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre o significado central do cristianismo. Uma perspectiva que enfatiza a transformação pessoal, não a salvação através de um intermediário externo. Há também palavras preservadas sobre a natureza da Eucaristia, que diferem significativamente da interpretação litúrgica posterior. Algumas tradições sugerem que Jesus disse: "Quando vocês compartilharem o pão e o vinho em memória deste momento, lembrem-se de que estão celebrando a unidade que existe entre todos os seres. Cada pessoa que encontrarem é parte do mesmo corpo cósmico." Esta compreensão da comunhão como celebração da unidade universal, não como ritual de uma religião específica, sugere uma espiritualidade muito mais inclusiva e universal
do que aquela que se desenvolveu nas instituições posteriores. Deixe nos comentários. Você acredita que essas palavras realmente foram ditas por Jesus? Sua opinião importa, porque juntos estamos reconstruindo a verdade que tentaram apagar. Talvez as palavras mais significativas preservadas nestas tradições alternativas sejam aquelas sobre a natureza da autoridade espiritual. Textos sugerem que Jesus disse: "Não permitam que ninguém se coloque entre vocês e o divino. Não construam hierarquias baseadas em poder, mas comunidades baseadas em amor. A verdadeira autoridade espiritual vem da sabedoria e da compaixão, não da posição ou do título." Estas palavras explicariam por que as primeiras comunidades cristãs eram organizadas de forma mais igualitária e por que a hierarquização posterior representou um afastamento dos ensinamentos originais. Elas sugerem que Jesus previa os perigos da institucionalização de sua mensagem e tentou prevenir seus discípulos contra estes perigos. A preservação destas palavras em tradições alternativas sugere que houve comunidades que compreenderam a importância de manter vivos os ensinamentos mais profundos e transformadores de Jesus, mesmo quando estes ensinamentos se tornaram inconvenientes para as estruturas de poder que se desenvolveram em nome do cristianismo. A ausência de mulheres na narrativa tradicional da Última Ceia é uma das distorções mais significativas da história real do evento. Sabemos através de múltiplas fontes que Jesus era seguido por uma comunidade que incluía muitas mulheres que não eram apenas apoiadoras passivas, mas participantes ativas de seu ministério espiritual. Lucas menciona explicitamente várias mulheres que acompanhavam Jesus e os 12, incluindo Maria, chamada Madalena, e muitas outras que os serviam com seus bens. O verbo grego usado aqui, diakoneu, não significa simplesmente servir no sentido doméstico, mas indica um ministério espiritual ativo, o mesmo termo usado para descrever o trabalho dos apóstolos. Então, onde estavam essas mulheres durante o evento mais importante do ministério de Jesus? A lógica sugere que elas não simplesmente desapareceram na noite da ceia. Elas estavam presentes, participando, testemunhando, contribuindo para o evento tanto quanto os homens que foram lembrados pela história oficial. Maria Madalena, em particular, ocupa uma posição única nas tradições alternativas sobre a Última Ceia. O Evangelho de Filipe, um texto do século II, preserva a tradição de que ela era a companheira de Jesus, uma palavra que no grego original sugere uma parceria espiritual profunda, não apenas romântica. Este mesmo texto preserva a tradição de que Jesus costumava beijá-la frequentemente na boca, um gesto que no contexto cultural da época indicava transmissão de conhecimento espiritual, não apenas afeto pessoal. Era assim que mestres espirituais transmitiam ensinamentos sagrados a seus discípulos mais próximos. Tradições antigas sugerem que Maria Madalena tinha uma compreensão especial dos ensinamentos de Jesus, que até mesmo os 12 apóstolos principais não possuíam. O Evangelho de Maria, outro texto antigo, preserva a tradição de que Jesus revelou a ela mistérios que não foram dados aos outros. Se estas tradições são precisas, então a presença de Maria Madalena na Última Ceia não era apenas provável, era essencial. Como o repositório dos ensinamentos mais profundos de Jesus, ela precisava estar presente para o momento final de transmissão destes mistérios. Algumas versões antigas da Última Ceia preservam referências específicas a diálogos entre Jesus e Maria Madalena durante a ceia. Tradições sugerem que ela fez perguntas que os outros discípulos não tinham coragem ou compreensão para fazer. Perguntas sobre o significado da morte iminente de Jesus, sobre a continuação de sua missão, sobre o papel das mulheres na comunidade futura. Que as respostas de Jesus a estas perguntas, segundo estas tradições, formavam uma parte central dos ensinamentos transmitidos naquela noite. Ensinamentos que foram posteriormente omitidos dos relatos oficiais, porque reconhecer a presença e contribuição de Maria Madalena teria complicado as estruturas de autoridade que se desenvolveram nas comunidades posteriores. A exclusão de Maria Madalena da narrativa da Última Ceia é parte de um padrão mais amplo de apagamento sistemático das mulheres da história cristã primitiva.
Sabemos que havia mulheres líderes nas primeiras comunidades. Paulo menciona várias delas como apóstolas e diaconisas, mas conforme o cristianismo se institucionalizou e se adaptou às normas culturais greco-romanas, estas lideranças femininas foram gradualmente marginalizadas e depois esquecidas. No caso específico de Maria Madalena, o apagamento foi ainda mais deliberado. Ela foi transformada de discípula principal em prostituta arrependida, uma distorção que não tem base nos textos originais, mas que servia para deslegitimar qualquer autoridade espiritual que ela pudesse ter tido. A recuperação da presença de Maria Madalena na última ceia não é apenas uma questão de justiça histórica, é uma questão de compreensão espiritual. Porque os ensinamentos que ela preservou, segundo as tradições alternativas, ofereciam perspectivas sobre a natureza do divino que complementavam e enriqueciam aqueles preservados pelos discípulos masculinos. Estas perspectivas incluíam uma compreensão mais holística da espiritualidade, que integrava corpo e espírito, terra e céu, prático e místico. Uma compreensão que reconhecia o sagrado nos aspectos da vida que a teologia masculina posterior tendeu a desvalorizar ou ignorar. Quando imaginamos Maria Madalena presente na última ceia, sentada ao lado de Jesus, participando dos diálogos, recebendo e transmitindo ensinamentos sagrados, recuperamos uma visão mais completa e equilibrada do evento. Uma visão que honra tanto os aspectos masculinos quanto femininos da sabedoria espiritual. E esta recuperação tem implicações profundas para o cristianismo contemporâneo. Ela sugere que a exclusão das mulheres da liderança espiritual não é uma característica essencial do cristianismo, mas uma distorção histórica que pode ser corrigida. Ela oferece um modelo de espiritualidade mais inclusiva e equilibrada, que pode ser relevante para os buscadores espirituais de hoje. A presença de Maria Madalena na última ceia representa a presença de todos aqueles que foram marginalizados ou esquecidos pela história oficial. Sua recuperação é um ato de justiça, não apenas para ela, mas para todos cujas vozes foram silenciadas por estruturas de poder que preferiram a conformidade à autenticidade. A busca pelo Santo Graal tornou-se uma das lendas mais duradouras da cultura ocidental, mas poucos compreendem que esta busca tem raízes em tradições muito antigas sobre a última ceia que foram posteriormente romantizadas e distorcidas. O cálice sagrado usado por Jesus naquela noite representa muito mais do que um objeto físico. Ele simboliza uma compreensão da espiritualidade que foi amplamente perdida no cristianismo oficial. Manuscritos medievais preservam tradições de que o cálice da última ceia não era um objeto comum, mas um recipiente especial usado em cerimônias iniciáticas. Algumas fontes sugerem que era feito de pedra, não de metal, especificamente de uma pedra escura que tinha propriedades especiais na tradição mística da época. Esta pedra, segundo algumas tradições, era conhecida como lápis exilis, a pedra do exílio, e tinha a capacidade de revelar verdades espirituais àqueles que estavam preparados para recebê-las. Quando Jesus usou este cálice para consagrar o vinho, ele não estava apenas instituindo um ritual, mas ativando um instrumento de transformação espiritual. Mas há uma interpretação ainda mais profunda do simbolismo do Graal que conecta diretamente com a presença feminina na última ceia. Tradições antigas sugerem que o verdadeiro cálice sagrado não era um objeto físico, mas uma pessoa, especificamente Maria Madalena, vista como o receptáculo da sabedoria e dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Esta interpretação explicaria por que as lendas posteriores do Graal frequentemente associam o cálice com figuras femininas, desde a donzela do Graal, nos romances medievais, até as tradições sobre Maria Madalena, levando o sangue sagrado, a linhagem de Jesus, para a França após a crucificação. O sangue sagrado, neste contexto, não se refere necessariamente à descendência genética literal, mas à transmissão de conhecimento espiritual. Os ensinamentos esotéricos que Jesus confiou a seus discípulos mais próximos e que foram preservados através de linhagens iniciáticas secretas. Textos gnósticos preservam referências a um cálice de sabedoria
que Jesus ofereceu a seus discípulos durante a última ceia. Este cálice continha não apenas vinho físico, mas conhecimento espiritual sobre a natureza da realidade divina. Aqueles que bebiam deste cálice ganhavam acesso a mistérios que transformavam completamente sua compreensão da vida e da morte. A tradição de que José de Arimateia coletou o sangue de Jesus no mesmo cálice usado na última ceia sugere uma continuidade simbólica entre o momento da transmissão dos ensinamentos e o momento da transformação final. O cálice unia o aspecto doutrinal, as palavras ensinadas na ceia, com o aspecto transformacional, a morte e ressurreição. Algumas tradições medievais preservam descrições detalhadas das propriedades especiais do Graal. Diziam que ele tinha a capacidade de fornecer alimento espiritual inesgotável, de curar feridas da alma, de revelar visões do divino. Estas descrições correspondem notavelmente às qualidades atribuídas aos ensinamentos esotéricos nas tradições místicas. A perda do Graal, segundo as lendas, representava a perda destes ensinamentos espirituais profundos, e a busca pelo Graal representava a tentativa de recuperar esta sabedoria perdida. Os cavaleiros que buscavam o Graal não estavam procurando apenas um objeto físico, mas uma restauração da compreensão espiritual autêntica. Esta interpretação explicaria por que as lendas do Graal sempre enfatizam que apenas aqueles que são puros de coração podem encontrar o cálice sagrado. Pureza, neste contexto, não significa conformidade moral superficial, mas clareza espiritual, a capacidade de ver além das aparências externas para compreender as realidades espirituais mais profundas. As tradições sobre o Graal também preservam a memória de que existiam comunidades secretas que mantinham vivos os ensinamentos associados ao cálice sagrado. Estas comunidades, conhecidas por vários nomes ao longo da história, serviam como guardiães de tradições esotéricas que não podiam ser preservadas abertamente. A busca contemporânea pelo Santo Graal pode ser compreendida como uma busca pela recuperação destes ensinamentos perdidos. Não a busca por um objeto físico específico, mas a busca por uma compreensão espiritual mais profunda e autêntica do que aquela oferecida pelas interpretações superficiais do cristianismo. E esta busca continua relevante hoje porque os ensinamentos, simbolizados pelo Graal, oferecem respostas a questões espirituais fundamentais que as doutrinas oficiais frequentemente deixam sem resposta. Questões sobre a natureza da alma, sobre o propósito da existência, sobre a possibilidade de transformação espiritual real e duradoura. O verdadeiro Santo Graal, nesta compreensão, não é algo que precisa ser encontrado fora de nós, mas algo que precisa ser reconhecido dentro de nós. De todos os aspectos da última ceia que foram distorcidos pela narrativa oficial, talvez nenhum seja mais trágico do que a transformação de Judas Iscariotes de discípulo escolhido em traidor universal. O Evangelho de Judas, descoberto em 1970 e traduzido apenas no século XXI, revela uma perspectiva completamente diferente sobre o papel de Judas naquela noite final. Segundo este texto antigo, que preserva tradições das primeiras comunidades gnósticas, Judas não era o discípulo mais fraco que sucumbiu à tentação, mas o discípulo mais forte que foi escolhido para a tarefa mais difícil. Jesus, sabendo que sua morte física era necessária para o cumprimento de sua missão espiritual, precisava de alguém em quem confiasse completamente para executar o plano. O Evangelho de Judas preserva um diálogo privado entre Jesus e Judas durante a última ceia, onde Jesus explica: Judas, você será amaldiçoado pelas outras gerações, mas você reinará sobre elas todas, porque você sacrificará o homem que me reveste. Esta frase sugere que Judas compreendia a natureza espiritual da missão de Jesus melhor do que os outros discípulos. Se observarmos atentamente os evangelhos canônicos, encontramos pistas que apoiam esta interpretação alternativa. João registra que quando Jesus disse: "O que você vai fazer, faça rapidamente", os outros discípulos pensaram que ele estava enviando Judas para comprar mantimentos ou dar dinheiro aos pobres. Eles não compreenderam o que estava realmente acontecendo. Isto sugere
que havia um nível de comunicação entre Jesus e Judas que os outros discípulos não percebiam. Uma compreensão mútua sobre a necessidade do que estava para acontecer. Judas não estava agindo contra a vontade de Jesus, mas em colaboração com ela. Tradições antigas preservam a crença de que Jesus revelou a Judas durante a ceia aspectos de seus ensinamentos que eram considerados avançados demais para os outros discípulos. Ensinamentos sobre a natureza ilusória da morte física, sobre a continuidade da consciência além do corpo, sobre a necessidade da aparente derrota para alcançar a vitória espiritual final. Esta compreensão mais profunda é o que permitiu a Judas aceitar seu papel no plano. Ele sabia que estava participando de um drama cósmico maior, onde sua ação aparentemente negativa serviria a um propósito espiritual positivo. Ele estava disposto a carregar o fardo de ser mal compreendido pela história para servir à verdade mais profunda. As palavras que Jesus dirigiu a Judas durante a ceia, "Faça o que tem que fazer", não eram uma condenação, mas uma confirmação. Jesus estava reconhecendo a coragem e a lealdade de Judas ao aceitar uma tarefa que o tornaria odiado por milênios, mas que era essencial para o cumprimento da missão espiritual. Algumas tradições sugerem que Jesus e Judas passaram tempo em oração privada durante a ceia, preparando-se espiritualmente para o que estava por vir. Que Jesus ofereceu a Judas ensinamentos especiais sobre como manter a fé em meio ao aparente abandono e traição que ele enfrentaria nas horas seguintes. O beijo que Judas deu em Jesus no jardim do Getsêmani, tradicionalmente visto como o sinal da traição, pode ser reinterpretado como um último gesto de amor e lealdade. No contexto cultural da época, beijar o mestre era uma forma de honrá-lo. Judas pode ter usado este gesto familiar justamente para comunicar sua verdadeira lealdade, mesmo no momento da aparente traição. A morte de Judas por suicídio, registrada nos evangelhos, ganha um significado diferente nesta perspectiva. Não a morte de um traidor consumido pela culpa, mas a morte de um discípulo que cumpriu sua missão impossível e não conseguiu suportar o peso da incompreensão universal que se seguiu. Tradições gnósticas preservam a crença de que Judas foi imediatamente reunido com Jesus no plano espiritual após sua morte, onde foi honrado por sua lealdade e coragem. E longe de ser condenado, ele foi reconhecido como o discípulo que fez o maior sacrifício pessoal pela missão coletiva. Esta reinterpretação do papel de Judas tem implicações profundas para nossa compreensão da última ceia. Ela sugere que o evento incluía camadas de significado e comunicação que não são aparentes na narrativa superficial, que havia entendimentos entre Jesus e seus discípulos mais próximos que iam muito além do que foi registrado nos textos oficiais. E ela oferece uma lição espiritual importante sobre o julgamento. Se Judas, universalmente considerado o símbolo da traição, pode na verdade ter sido o discípulo mais leal, isso nos desafia a questionar nossas próprias certezas sobre o bem e o mal, sobre aparência e realidade, sobre quem são realmente os heróis e vilões de nossas próprias vidas. A recuperação da verdadeira história de Judas é um ato de justiça espiritual. É o reconhecimento de que às vezes aqueles que parecem estar trabalhando contra a verdade podem, na verdade, estar servindo a ela de maneiras que não compreendemos imediatamente. É um lembrete de que a realidade espiritual é frequentemente mais complexa e misteriosa do que as narrativas simplificadas que preferimos aceitar. Os elementos centrais da última ceia, o pão e o vinho, carregam simbolismos que vão muito além da interpretação literal que se tornou padrão no cristianismo oficial. Para compreender verdadeiramente o que aconteceu naquela noite, precisamos explorar as camadas mais profundas de significado que estes símbolos carregavam na cultura espiritual da época. O pão, na tradição judaica do primeiro século, não era apenas alimento físico. Diferentes tipos de pão eram usados em diferentes contextos rituais, cada um carregando significados espirituais específicos. O pão da Páscoa, por exemplo, era preparado sem fermento, simbolizando pureza e rapidez da transformação espiritual. Mas tradições esotéricas da época preservavam conhecimentos ainda mais antigos sobre o simbolismo do pão.
Em algumas escolas místicas, o pão representava a substância primordial da qual toda a criação era formada. Partir e compartilhar o pão simbolizava a distribuição da essência divina entre todos os participantes da cerimônia. Quando Jesus disse, "Este é o meu corpo", segundo interpretações esotéricas, ele não estava se referindo literalmente à sua carne física, mas à substância espiritual que constituía sua essência verdadeira. Uma substância que podia ser compartilhada com seus discípulos através da compreensão, não através do consumo físico. O vinho carrega simbolismos ainda mais complexos. Na alquimia espiritual da época, o vinho representava o resultado da transformação. Uvas que passaram por um processo de fermentação para se tornarem algo completamente diferente e mais potente. Era um símbolo perfeito para a transformação que Jesus estava ensinando a seus discípulos. Diferentes tipos de vinho tinham significados específicos em diferentes tradições. Vinho tinto simbolizava paixão e transformação emocional. Vinho branco simbolizava pureza e clareza mental. Vinho misturado com especiarias simbolizava sabedoria adquirida através da experiência. Tradições antigas sugerem que o vinho usado na última ceia não era vinho comum, mas uma mistura especial preparada especificamente para cerimônias iniciáticas. Uma mistura que incluía ervas e especiarias que tinham propriedades para expandir a consciência e facilitar experiências espirituais profundas. Esta não era uma prática incomum nas escolas místicas da época. Muitas tradições espirituais usavam substâncias naturais para facilitar estados alterados de consciência que permitiam aos iniciados ter experiências diretas do divino. O vinho sagrado da última ceia pode ter servido a este propósito. Quando Jesus disse, "Este é o meu sangue", ele pode ter estado se referindo não à sua circulação sanguínea física, mas à essência vital que mantinha viva sua missão espiritual. O sangue que ele estava compartilhando era a força vital que animava seus ensinamentos e que poderia continuar viva através de seus discípulos após sua partida física. A combinação de pão e vinho na ceia representa a união de substância e essência, corpo e espírito, terra e céu. O pão conecta os participantes com a realidade material, enquanto o vinho os eleva para dimensões espirituais mais sutis. Juntos, eles simbolizam a totalidade da experiência humana. Mas há outro nível de simbolismo que raramente é discutido. Algumas tradições preservam a crença de que o pão e o vinho da última ceia representavam os princípios masculino e feminino da criação. O pão, sólido, substancial, nutritivo, representava o aspecto feminino receptivo. O vinho, líquido, transformador, intoxicante, representava o aspecto masculino ativo. A união destes elementos na cerimônia simbolizava a reconciliação dos opostos, a harmonização das forças complementares que movem o universo. Jesus estava ensinando a seus discípulos sobre a necessidade de integrar estes aspectos dentro de si mesmos para alcançar a completude espiritual. De qual cidade ou país você está assistindo este vídeo? Quero ver até onde essa busca pela verdade está chegando. Deixe nos comentários. Vamos formar um mapa global de pessoas despertas. Esta compreensão mais profunda do simbolismo explica por que tradições esotéricas posteriores davam tanta importância à cerimônia da comunhão. Não era simplesmente uma comemoração de um evento histórico, mas uma oportunidade de participar ativamente dos mesmos processos de transformação que Jesus estava ensinando na ceia original. Cada vez que o pão era partido e o vinho compartilhado, os participantes tinham a oportunidade de experimentar a mesma união de opostos, a mesma transformação de substância em essência, a mesma elevação da consciência que caracterizou a última ceia original. Mas estas compreensões mais profundas foram gradualmente perdidas conforme o cristianismo se institucionalizou. A cerimônia se tornou um ritual mecânico em vez de uma experiência transformadora. O simbolismo foi literalizado em vez de ser compreendido espiritualmente. A recuperação destes significados mais profundos oferece uma oportunidade de restaurar a comunhão à sua função original como veículo de transformação espiritual.
não apenas como lembrança de algo que aconteceu no passado, mas como participação ativa em processos que continuam disponíveis no presente. Quando compreendemos o pão e o vinho como códigos para realidades espirituais mais profundas, a última ceia se revela como um manual prático para a transformação da consciência, um conjunto de instruções codificadas para aqueles que buscam experienciar diretamente as realidades espirituais que Jesus vinha ensinando através de palavras e parábolas. A transformação da última ceia de evento espiritual complexo para narrativa simplificada não aconteceu por acaso. Foi o resultado de decisões deliberadas tomadas por líderes religiosos que tinham interesses específicos em moldar a mensagem cristã de acordo com suas necessidades políticas e sociais. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., sob o patrocínio do imperador Constantino, marcou o momento decisivo neste processo de edição. Foi neste concílio que se decidiu quais textos seriam considerados canônicos e quais seriam rejeitados como apócrifos ou heréticos. Não foi uma decisão baseada apenas em critérios teológicos, mas também em considerações práticas sobre que tipo de cristianismo seria mais útil para os propósitos do império. Os textos que preservavam visões mais místicas, mais igualitárias, mais centradas na experiência pessoal direta do divino, foram sistematicamente excluídos. Em seu lugar, foram favorecidos textos que apoiavam uma estrutura hierárquica clara, uma autoridade centralizada e uma teologia que encorajava a obediência em vez de questionamento. A última ceia se tornou um caso exemplar desta edição estratégica. As versões que enfatizavam rituais de transformação pessoal foram substituídas por versões que enfatizavam obediência à autoridade institucional. As referências a ensinamentos esotéricos foram removidas em favor de doutrinas mais simples e controláveis. Maria Madalena e outras figuras femininas foram sistematicamente apagadas da narrativa, não apenas por preconceito de gênero, mas porque sua presença complicava as estruturas de autoridade que estavam sendo estabelecidas. Uma igreja hierárquica masculina funcionava melhor sem lembretes de que as comunidades originais eram mais igualitárias e inclusivas. Os ensinamentos mais profundos atribuídos a Jesus foram considerados perigosos, não porque fossem falsos, mas porque eram verdadeiros demais. Eles ofereciam um caminho espiritual direto que não dependia de intermediários institucionais. Eles sugeriam que cada pessoa podia ter acesso direto ao divino sem precisar de permissão ou orientação de autoridades religiosas. Este processo de censura não parou no século IV. Continuou através da Idade Média, quando manuscritos preservando tradições alternativas foram queimados como heréticos. Continuou durante a Inquisição, quando comunidades inteiras que mantinham vivas estas tradições foram perseguidas e eliminadas. E continuou até épocas modernas, quando descobertas arqueológicas que poderiam desafiar as narrativas oficiais foram frequentemente suprimidas ou marginalizadas pela academia oficial. O caso dos manuscritos do Mar Morto é exemplar. Descobertos em 1947, muitos destes textos permaneceram inacessíveis ao público por décadas, enquanto uma pequena equipe de estudiosos controlava sua interpretação. Mas a verdade tem uma tendência persistente de emergir, especialmente em nossa era de comunicação global e acesso democratizado à informação. Os textos que foram escondidos estão sendo traduzidos e publicados. As tradições que foram suprimidas estão sendo recuperadas e estudadas. As vozes que foram silenciadas estão começando a ser ouvidas novamente. Esta emergência da verdade não é acidental. Muitos estudiosos sugerem que estamos vivendo um momento único na história humana. Um momento em que verdades que foram preservadas em segredo por séculos estão finalmente se tornando acessíveis a um público mais amplo. A resistência a estas revelações continua existindo, claro. Instituições que construíram sua autoridade sobre narrativas específicas têm interesse em manter essas narrativas intactas. Elas preferem versões simplificadas, que são mais fáceis de controlar, do que verdades complexas, que encorajam questionamento e pensamento independente.
mas a resistência está se tornando cada vez mais difícil de manter. As evidências estão se acumulando, os textos estão sendo traduzidos, as descobertas arqueológicas estão se multiplicando. E uma nova geração de buscadores espirituais está exigindo acesso às tradições completas, não às versões editadas. A conspiração do silêncio que escondeu a verdade sobre a última ceia por séculos está finalmente sendo quebrada, não por organizações externas ou forças hostis, mas por indivíduos corajosos dentro e fora das tradições religiosas que valorizam a verdade mais do que a conveniência institucional. Este processo de revelação não é uma ameaça ao cristianismo autêntico, é uma oportunidade de restaurá-lo. É uma chance de recuperar a riqueza e profundidade das tradições originais que foram simplificadas e distorcidas ao longo dos séculos. E é uma oportunidade para cada pessoa que busca sinceramente a verdade espiritual de ter acesso aos ensinamentos completos, não às versões censuradas. De experimentar a espiritualidade como ela foi originalmente concebida, como um caminho de transformação pessoal e despertar direto, não como um sistema de controle e conformidade. A verdade sobre a última ceia está emergindo porque a humanidade está pronta para ela, pronta para assumir a responsabilidade espiritual que estes ensinamentos implicam, pronta para a liberdade que vem com o acesso direto ao sagrado. As descobertas arqueológicas do século XX revelaram uma realidade surpreendente. Existem muito mais textos antigos sobre Jesus e seus ensinamentos do que aqueles que foram incluídos no Novo Testamento oficial. Estes manuscritos, encontrados em localidades como Nag Hammadi, no Egito, e as cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, preservam tradições sobre a última ceia que diferem significativamente das versões canônicas. A descoberta de Nag Hammadi, em 1945, foi particularmente reveladora. 13 códices de papiro, enterrados em jarros de cerâmica, continham mais de 50 textos que preservavam tradições cristãs alternativas dos primeiros séculos. Muitos destes textos fazem referência à última ceia, de maneiras que expandem drasticamente nossa compreensão do evento. O Evangelho de Tomé, por exemplo, preserva ditos de Jesus que não aparecem nos evangelhos canônicos, alguns dos quais parecem ter sido pronunciados durante cerimônias íntimas com seus discípulos mais próximos. Frases como "aquele que beber da minha boca se tornará como eu sou", sugerem ensinamentos esotéricos transmitidos em contextos rituais. O Evangelho de Filipe contém passagens específicas sobre cerimônias sacramentais que eram praticadas nas primeiras comunidades cristãs. Estas cerimônias incluíam não apenas o compartilhamento de pão e vinho, mas também rituais de unção, imposição de mãos e outras práticas que parecem ter originado de tradições transmitidas a partir da última ceia original. Particularmente intrigante é o diálogo do Salvador, que preserva conversas extensas entre Jesus e seus discípulos sobre a natureza da realidade espiritual. Estas conversas parecem ter acontecido durante refeições sagradas que eram modeladas na última ceia, sugerindo que o evento original estabeleceu um padrão para encontros espirituais contínuos. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956, revelaram informações sobre as práticas da comunidade essênia que podem ter influenciado Jesus e seus discípulos. Os essênios praticavam refeições comunitárias sagradas, que tinham características semelhantes àquelas descritas nas tradições alternativas sobre a última ceia. Estudos acadêmicos destes manuscritos sugerem que existia uma tradição de refeições messiânicas nas comunidades judaicas do primeiro século, onde líderes espirituais usavam o compartilhamento ritual de alimentos para transmitir ensinamentos sagrados e estabelecer vínculos comunitários profundos. Algumas pesquisas indicam que Jesus pode ter sido influenciado por estas tradições, adaptando-as para seus próprios propósitos espirituais. A última ceia pode ter sido sua versão pessoal desta prática antiga, incorporando elementos que ele havia aprendido através de sua formação espiritual prévia. O Evangelho secreto de Marcos, mencionado em cartas do padre Alexandrino Clemente no século II, aparentemente
continha passagens sobre iniciações secretas que Jesus realizava com discípulos selecionados. Embora o texto completo não tenha sobrevivido, as referências sugerem cerimônias noturnas que incluíam ensinamentos especiais transmitidos apenas a iniciados. Outros fragmentos textuais, descobertos ao longo do século passado, preservam tradições sobre palavras específicas de Jesus durante a última ceia, que não aparecem nos evangelhos canônicos. Alguns destes fragmentos sugerem que Jesus falou extensivamente sobre a natureza da alma, sobre vida após a morte e sobre técnicas específicas de desenvolvimento espiritual. Análises paleográficas destes manuscritos indicam que muitos deles preservam tradições que são tão antigas quanto, ou até mais antigas que os evangelhos canônicos. Eles não são desenvolvimentos posteriores ou distorções das tradições originais, mas representações alternativas igualmente válidas dos primeiros ensinamentos cristãos. A variedade destes textos sugere que o cristianismo primitivo era muito mais diverso e experimental do que as narrativas oficiais posteriores sugeriram. Diferentes comunidades preservaram diferentes aspectos dos ensinamentos de Jesus, e a última ceia foi compreendida e praticada de maneiras variadas em diferentes contextos. Alguns estudiosos sugerem que a padronização posterior dos evangelhos e das práticas cristãs representou uma perda significativa desta diversidade original, que muitas dimensões dos ensinamentos de Jesus foram sacrificadas em favor de uniformidade institucional. A recuperação destes manuscritos oferece uma oportunidade de restaurar algumas dessas dimensões perdidas, de compreender a última ceia não como um evento único e definitivo, mas como o estabelecimento de uma tradição de encontros espirituais transformadores que poderia ser adaptada e desenvolvida por diferentes comunidades de acordo com suas necessidades específicas. E talvez mais importante, estes textos oferecem evidência de que as tradições mais místicas e experienciais do cristianismo não são inovações modernas, mas preservações de aspectos autênticos dos ensinamentos originais que foram temporariamente obscurecidos, mas nunca completamente perdidos. Quando absorvemos completamente as implicações de tudo que descobrimos sobre a verdadeira natureza da última ceia, uma transformação profunda acontece em nossa compreensão não apenas da história cristã, mas de nossa própria jornada espiritual. Estas revelações não são simplesmente curiosidades acadêmicas. Elas oferecem chaves para uma experiência espiritual mais autêntica e transformadora. A compreensão de que Jesus transmitiu ensinamentos esotéricos profundos durante a ceia significa que existe uma dimensão do cristianismo que vai muito além das doutrinas superficiais que muitos de nós recebemos. Uma dimensão que enfatiza a experiência direta do divino, transformação pessoal real e acesso imediato à sabedoria espiritual. Esta dimensão não nega ou contradiz os aspectos éticos e comunitários do cristianismo que são mais conhecidos. Em vez disso, ela os fundamenta numa base espiritual mais sólida. Quando compreendemos nossa própria natureza divina, quando experimentamos diretamente nossa conexão com o sagrado, nosso comportamento ético surge naturalmente desta compreensão, não de obediência forçada a regras externas. A presença de Maria Madalena e outras mulheres na ceia nos lembra que a espiritualidade autêntica honra tanto os aspectos masculinos quanto femininos da natureza humana. Que a busca espiritual é enriquecida quando integramos intuição e racionalidade, receptividade e ação, suavidade e força. Que nenhum de nós está completo espiritualmente enquanto negamos ou desvaloriza qualquer aspecto de nossa humanidade total. A revelação sobre o verdadeiro papel de Judas nos ensina sobre a complexidade da realidade espiritual. Que às vezes aqueles que parecem ser nossos maiores obstáculos podem, na verdade, estar servindo a nosso crescimento espiritual de maneiras que não compreendemos imediatamente. Que o julgamento superficial pode nos impedir de ver as dimensões mais profundas das situações que enfrentamos. O simbolismo do pão e do vinho nos oferece um mapa prático para nossa própria transformação espiritual. O pão representa nossa substância física e emocional.
tudo aquilo que somos no nível da personalidade humana. O vinho representa nossa essência espiritual, nossa capacidade de transcender as limitações da identidade separada e experimentar nossa união com o todo. A integração destes dois aspectos através da comunhão interna, o reconhecimento consciente de que somos simultaneamente humanos e divinos, é o coração da prática espiritual autêntica. Não precisamos negar nossa humanidade para experimentar nossa divindade. Nem precisamos abandonar nossa divindade para viver nossa humanidade plenamente. A compreensão da conspiração do silêncio nos liberta da necessidade de buscar aprovação externa para nossas experiências espirituais. Se verdades profundas foram deliberadamente escondidas por séculos, então não devemos nos surpreender se nossas próprias descobertas espirituais não são reconhecidas ou validadas pelas autoridades convencionais. A validação vem da experiência direta, não do consenso social. Os manuscritos escondidos nos asseguram que não estamos sozinhos em nossa busca por autenticidade espiritual. Ao longo da história, tem havido comunidades de buscadores que mantiveram vivas as tradições mais profundas, mesmo quando estas tradições eram oficialmente suprimidas. Fazemos parte de uma linhagem ininterrupta de pessoas que valorizam a verdade espiritual acima da conveniência social. Mas talvez a implicação mais importante de todas estas revelações seja que a espiritualidade autêntica é algo que acontece dentro de nós, não algo que recebemos de fontes externas. Jesus não estava estabelecendo uma nova religião durante a última ceia. Ele estava ensinando a seus discípulos como acessar diretamente as realidades espirituais que ele mesmo havia descoberto. Este acesso direto continua disponível para nós hoje. As mesmas capacidades espirituais que Jesus demonstrou, intuição profunda, compaixão incondicional, sabedoria transformadora, amor que transcende limitações, estas capacidades existem em potencial dentro de cada um de nós. A última ceia não foi um evento único que aconteceu uma vez na história e depois terminou. Foi o estabelecimento de um padrão, um modelo, uma possibilidade que pode ser atualizada sempre que nos reunimos com intenção espiritual sincera. Sempre que partimos nosso pão, compartilhamos nossa humanidade genuína e oferecemos nosso vinho, nossa essência espiritual mais autêntica. Quando compreendemos isto, cada refeição pode se tornar sagrada. Cada encontro com outros buscadores espirituais pode se tornar uma oportunidade de comunhão real. Cada momento de presença consciente pode se tornar um portal para as realidades espirituais que Jesus estava tentando transmitir naquela noite em Jerusalém. A verdade sobre a última ceia não é apenas sobre o que aconteceu no passado. É sobre o que pode acontecer agora, na sua vida, no seu coração, na sua experiência direta do sagrado. É um convite para participar ativamente da mesma transformação espiritual que Jesus estava oferecendo a seus discípulos mais próximos. Este convite continua aberto. A porta continua destrancada. A mesa continua posta. A única questão é se estamos prontos para aceitar o convite e experimentar por nós mesmos as realidades espirituais que foram parcialmente escondidas, mas nunca completamente perdidas. Chegamos ao final de uma jornada extraordinária através dos mistérios da última ceia. Mas, na verdade, esta é apenas o começo de uma exploração muito maior. O que descobrimos juntos nestas revelações não são apenas fatos históricos interessantes, são chaves para uma transformação espiritual profunda e duradoura. Vimos como a narrativa oficial da última ceia representa apenas um fragmento de uma realidade muito mais rica e complexa. Descobrimos que Maria Madalena e outras mulheres estavam presentes, participando ativamente deste momento sagrado. Compreendemos que Judas pode ter sido não um traidor, mas o discípulo mais leal. Exploramos os simbolismos profundos do pão e do vinho, que vão muito além da interpretação literal. Mas mais importante ainda, descobrimos que os ensinamentos esotéricos transmitidos por Jesus durante aquela ceia continuam acessíveis para nós hoje. Que a espiritualidade autêntica não depende de intermediários ou instituições, mas de nossa própria coragem de buscar a verdade direta e experienciar o sagrado pessoalmente. Esta busca pela verdade espiritual não é apenas um exercício intelectual.
É um caminho de transformação real que pode mudar fundamentalmente como vivemos, como nos relacionamos uns com os outros e como compreendemos nosso propósito nesta existência. É uma jornada que nos conecta com a linhagem ininterrupta de buscadores que ao longo dos séculos mantiveram vivas estas tradições profundas. E esta jornada é algo que fazemos juntos, em comunidade. Assim como Jesus reuniu seus discípulos mais próximos para compartilhar os mistérios mais profundos, nós também nos reunimos, através destes vídeos, através dos comentários, através das conexões que fazemos quando reconhecemos outros buscadores sinceros. Cada pessoa que assiste a este vídeo, até o final, está demonstrando uma coragem espiritual real. A coragem de questionar narrativas oficiais, de buscar verdades mais profundas, de estar aberta para possibilidades que podem desafiar tudo que pensávamos que sabíamos sobre espiritualidade e religião. Esta comunidade de buscadores está crescendo ao redor do mundo. Em cada país, em cada cidade, pessoas estão despertando para as realidades espirituais mais autênticas, estão recuperando sua autoridade espiritual pessoal. Estão descobrindo que o sagrado não é algo distante e inacessível, mas algo íntimo e imediato. Se essas revelações tocaram seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Clique no próximo vídeo que aparece na tela, porque há muito mais verdades esperando por você. Juntos, somos mais fortes na busca pela autenticidade espiritual. O que você descobriu aqui hoje é apenas uma pequena amostra das verdades que foram escondidas, mas que agora estão emergindo. Existem muitos outros mistérios para explorar, muitas outras revelações para descobrir, muitas outras oportunidades para aprofundar nossa compreensão espiritual. Mas lembre-se, a verdade mais importante não está em nenhum vídeo, livro ou ensinamento externo. Está dentro de você, esperando para ser descoberta através de sua própria experiência direta do sagrado. Os ensinamentos que exploramos aqui são apenas mapas. É você quem precisa fazer a jornada. A última ceia que Jesus compartilhou com seus discípulos mais próximos foi um momento de transmissão direta de sabedoria espiritual. Um momento onde verdades profundas foram comunicadas não apenas através de palavras, mas através de presença, através de energia, através de uma comunhão real entre almas que reconheceram sua unidade fundamental. Este mesmo tipo de transmissão pode acontecer na sua vida. Cada vez que você se conecta autenticamente com outro buscador espiritual, cada vez que abre seu coração para receber verdades mais profundas, cada vez que escolhe a autenticidade sobre a conveniência social, você está participando da mesma tradição que Jesus estabeleceu naquela noite sagrada. Não deixe que ninguém lhe diga que você precisa de intermediários para acessar o divino. Não aceite que sua experiência espiritual pessoal é menos válida do que as doutrinas oficiais. Não permita que sua busca pela verdade seja limitada pelas fronteiras que outros estabeleceram para proteger seus próprios interesses. Você é herdeiro direto dos mesmos mistérios espirituais que Jesus transmitiu a seus discípulos. Você tem a mesma capacidade de experimentar o sagrado diretamente. Você faz parte da mesma linhagem ininterrupta de buscadores que ao longo dos milênios mantiveram vivas as tradições mais profundas. E você não está sozinho nesta jornada. Há milhões de pessoas ao redor do mundo que estão fazendo as mesmas descobertas, fazendo as mesmas perguntas, buscando as mesmas verdades. Esta comunidade global de buscadores é uma das manifestações mais belas do despertar espiritual que está acontecendo em nosso tempo. Use o que descobriu aqui como combustível para sua própria exploração espiritual. Deixe que estas revelações sobre a última ceia o inspirem a criar seus próprios momentos de comunhão sagrada. Reúna-se com outros buscadores sinceros. Compartilhe sua própria substância e essência. Participe ativamente da tradição viva que Jesus estabeleceu. A verdade tem uma força própria. Ela não pode ser suprimida permanentemente. Ela sempre encontra uma forma de emergir, de se manifestar, de tocar os corações daqueles que estão prontos para recebê-la. Você faz parte desta emergência da verdade.
Você é um agente ativo na restauração das tradições espirituais autênticas. Continue buscando, continue questionando, continue explorando, continue compartilhando o que descobre com outros que estão prontos para ouvir. E lembre-se sempre de que a mesa da comunhão espiritual está sempre posta, o convite está sempre aberto e a possibilidade de transformação está sempre presente. O mistério da última ceia não é algo que aconteceu apenas uma vez na história. É algo que pode acontecer sempre que nos reunimos com intenção pura, corações abertos e disposição para receber verdades que podem transformar nossa vida completamente. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.